Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela nossa rádio pública, Universitária FM 99.9, também pela Universitária AM 820 kHz. Eu sou Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e começa agora o seu Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. O presidente eleito anunciou no dia 7 de novembro, na quarta-feira passada, que vai extinguir o Ministério do Trabalho e Emprego e distribuir as atribuições do Ministério por outras pastas. A pasta do Ministério do Trabalho foi criada em 1930 por Getúlio Vargas. Há 88 anos, o Ministério existe para promover emprego e renda, para fiscalizar as relações trabalhistas, investigar as denúncias de trabalho escravo, denúncias de trabalho infantil e também fazer cumprir a legislação trabalhista por parte das empresas. De acordo com a reportagem publicada pelo UOL, a ideia de Getúlio Vargas, em 26 de novembro de 1930, era intermediar as relações entre trabalhadores e empresários, que antes essas relações ficavam sob responsabilidade do Ministério da Agricultura. E foi o avô de Fernando Collor, Lindolfo Collor, o primeiro titular da pasta, que foi batizada por ele, por Lindolfo Collor, de Ministério da Revolução, porque romperia com a velha oligarquia agrária brasileira. Justamente com a criação do Ministério do Trabalho, que a atividade sindical começou a ter regulamentação, aqui no país. Os sindicatos seriam, de acordo com Getúlio Vargas, mediadores dos conflitos. Inclusive, Getúlio Vargas, que tinha um posicionamento capitalista, enxergava que os sindicatos e que o Ministério do Trabalho poderiam vir a reduzir a possibilidade de greves intermináveis, com as relações passando a ser reguladas pelo Estado e pelos sindicatos. A gente hoje no Fora da Curva pergunta o que é que representa o fim anunciado do Ministério do Trabalho e Emprego para as trabalhadoras e para os trabalhadores brasileiros. E a gente chamou hoje para o estúdio, eu já agradeço bastante a presença de vocês aqui mais uma vez, o juiz do trabalho, doutor André Luiz Machado. Muito bom dia. Obrigado, Adriana. Bom dia para você, para os seus ouvintes. Bem-vindo novamente. Para mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. A honra é nossa e também muito bem-vinda novamente a advogada trabalhista e previdenciária Chinaide Mafra, que também advoga para o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, não é isso, Chinaide? Bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e esclarecer os acontecimentos do nosso país. Desde a reforma, né? A gente tem conversado. Faz quase 2 anos. Quase 2 anos que a gente vem batendo nessa tecla aqui. Então, André, essa perda, obviamente, não é só política, né? Não é só meramente burocrática, né? O que é que representa mesmo para a Justiça do Trabalho, para os trabalhadores, essa extinção já anunciada, né, pelo presidente eleito do Ministério do Trabalho? Adriana, de fato, eu estava até meio reticente, sabe, de tratar sobre esse assunto, porque o presidente eleito e o seu staff já cometeram tantas trapalhadas que a gente nem sabe o que está acontecendo na verdade, porque parecia muito como se eles estivessem soltando balões de ensaio para verificar qual a opinião, para depois mudar. Aconteceu isso já com relação à unificação do Ministério do Meio Ambiente, com da Agricultura, né? Também as interferências dele com relação às relações internacionais, como por exemplo o Mercosul, e a questão da mudança da embaixada, né, do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Então, já houve um retrocesso em alguma dessas afirmações, mas curiosamente, Adriana e Schneid, de fato, o anúncio do Ministério, da extinção do Ministério do Trabalho, parece que é alguma coisa séria mesmo, porque não houve nenhum retorno, nenhuma última forma no que foi anunciado. Nenhum desmentido. Exatamente. Né? E de fato, eu vejo o que acontece é o seguinte, o argumento utilizado pelo governo eleito é que essas mudanças trariam, vamos dizer assim, redução nos gastos públicos, né? A ideia seria reduzir o número de ministérios para ter menos gastos públicos. Mas a realidade é que, pela trajetória do presidente eleito na campanha, pelas falas que a gente tem ouvido, por exemplo, de Paulo Guedes, a gente não tem como a gente não entender que essa extinção, na verdade, é um ataque muito sério ao mundo do trabalho.
porque esse ataque tem sido verbalizado permanentemente na campanha, na trajetória do presidente eleito e do futuro ministro da Economia. Então, Doutor André Schneid, tem nós, até é um ataque realmente ao mundo do trabalho. É só uma interrupção, porque eu me lembrei de uma frase que já se tornou célebre, né, do presidente eleito, que ele disse que o trabalhador brasileiro vai ter que decidir se quer mais direito e menos emprego, ou se quer nenhum direito e emprego, né? Exatamente. Uma falácia muito grande, né? Mas, por favor. Então, esse ataque, ele tem, obviamente, uma resposta àqueles que estão por detrás da candidatura e agora da eleição do presidente Bolsonaro, né? Que é, na verdade, o apoio das grandes empresas, dos rentistas no Brasil, aqueles que querem ver realmente o fim, né, da legislação trabalhista, agora a extinção do Ministério do Trabalho, provavelmente mais lá na frente o fim da própria Justiça do Trabalho. Então, na verdade, um ataque ao mundo do trabalho, né? E a gente percebe isso não só com a extinção do Ministério do Trabalho, mas também com algumas propostas que já foram ventiladas, como inclusive nós tivemos a oportunidade de tratar isso da última vez que estivemos juntos aqui, sobre a carteira verde e amarela, né? Que nada mais é do que uma tentativa de flexibilizar ainda mais as relações de emprego, mais do que já foram com a Lei 13.467, que inclusive, curiosamente, hoje faz um ano que foi promulgada, né? Uma lei que, na verdade... Que triste coincidência. Exatamente. Precarizou as relações de trabalho, não cumpriu as promessas que foram feitas de criação de novos postos. Os postos que foram criados são postos precarizados, lamentavelmente. Esse é um quadro que tende a se aprofundar, a se agravar com as propostas do governo eleito. Schneid, você, doutor André, das vezes que já vieram aqui, já nos informaram da redução, né, da quantidade de causas trabalhistas, né? Redução de o trabalhador procurar um advogado, procurar um sindicato para entrar na justiça, para receber seus direitos, muitas vezes direitos básicos, né, como verbas rescisórias, justamente por conta da dificuldade imposta pela reforma trabalhista. E agora, como é que você vê a situação do trabalhador brasileiro, né? Vocês dois estão em duas pontas, digamos assim, desse processo, na Justiça do Trabalho. Você chegando no momento do trabalhador entrar com a ação e o doutor André julgando. O que é que está acontecendo? O que é que pode acontecer com a extinção agora do Ministério do Trabalho? Adriana, na realidade, o Ministério do Trabalho, ele atua também como órgão fiscalizador, né? Então, ali é um ponto de começo para o trabalhador, para o convívio normal, para as discussões, para tirar as dúvidas. Recentemente, um cliente meu estava procurando se na empresa tinha as vagas de deficiente preenchidas. Onde é que ele foi? Ao Ministério do Trabalho. E lá verificou que uma grande empresa aqui, que eu não vou citar o nome, só de 410 vagas que ele deveria preencher, tinham 120. Então, como é que, se a gente não tem sequer essa ponte, como é que o trabalhador vai ter noção das vagas, se estão preenchidas? Como é que ele vai fazer uma denúncia? Como é que vai haver a fiscalização de medicina e segurança do trabalho? Que tudo isso são atribuições do Ministério do Trabalho. Então, eu vejo que a extinção do Ministério do Trabalho realmente deixa o trabalhador ainda mais desamparado. Hoje em dia, ele não tem praticamente para onde socorrer. Os sindicatos começaram a perder força com a relação, né, com a diminuição, com o fim da contribuição sindical. Então, o Ministério do Trabalho, pelo menos, era aquele órgão, né, parcial, onde você podia ir lá para tentar tirar as dúvidas, para ter uma assistência de alguém do governo, que de toda forma ali é uma representação do governo. Sim. E na hora que não existe mais, o trabalhador não tem a quem se socorrer. E a relação sindical, como você apontou agora, continua prejudicada ainda mais agora com o fim do Ministério? Mas sim, inclusive, doutor André, que não me deixa mentir, as convenções coletivas, elas são homologadas e cadastradas no Ministério do Trabalho. Então, até isso resta prejudicado. Como é que vão fazer as negociações coletivas, que foram bem abrandadas com a Lei 13.467? Onde é que vai ser homologada esta convenção coletiva? Onde é que vai ficar, né, cadastrada? Inclusive até para o próprio empresário, né? Você faz uma negociação coletiva, você tem aquele instrumento aprovado entre as partes, mas a partir de quando é a vigência? Quem é que vai controlar a aplicação? Quem vai regulamentar isso? Exatamente. E é como o doutor André também lembrou, não é só o fim de uma pasta, não é só o fim de um ministério, né? Pode levar, inclusive, a um enfraquecimento ainda maior da própria Justiça
do Trabalho, né, doutor André? E os órgãos, todos os órgãos associados. A gente falou Ministério Público do Trabalho, né? Os juizados. Como que fica isso sem o Ministério do Trabalho? Qual é o impacto que a gente pode imaginar já de imediato? Do ponto de vista até numérico, o que eu estou prevendo, Adriana Schneider, é que, por exemplo, as ações de execução de multas administrativas que são autuadas pelos auditores fiscais deverá reduzir de maneira bastante drástica. A questão também, por exemplo, a Schneider levantou muito bem a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem a função de exatamente fiscalizar as relações de emprego de maneira que seja cumprida tanto a legislação trabalhista como a previdenciária e mais que seja cumprido também as chamadas NRs do Ministério do Trabalho, que são as normas NRs regulamentadoras que tratam de segurança do trabalho. Sim. Eu tenho até um caso bastante prático que aconteceu essa semana comigo, Adriana. Permita-me compartilhar. Por favor. Eu estava julgando um processo, Schneider, e nesse processo havia o pedido do Ministério Público do Trabalho de condenação de uma empresa na regularização do seu parque fabril, da sua planta. Havia alguns problemas sérios que causavam sérios riscos aos trabalhadores, né? Então foi através da atuação do Ministério do Trabalho, pelos seus auditores, que autuaram aquela empresa, aplicaram uma multa, que essa empresa teve que se adequar às NRs. E quando o processo chegou a mim, já havia toda uma trajetória da empresa em regularizar essa situação, dando mais segurança aos trabalhadores. Então veja a importância da fiscalização. Sem deixar de mencionar, Schneider, também, que nós temos uma data importante no nosso calendário, que é o dia 28 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que foi exatamente em razão daquela chacina contra os auditores fiscais do trabalho em Unai, em Minas Gerais, né? Exatamente, eles estavam fazendo combate ao trabalho escravo e foram assassinados por conta disso, né? Então veja a importância dessa atuação do Ministério do Trabalho. E outra questão também, Schneider, é que o Ministério do Trabalho, ela responde às orientações da Organização Internacional do Trabalho com relação a órgãos que sejam designados para fomento de emprego e renda. Então, esse papel também é muito importante no Ministério do Trabalho, ou seja... Não só de fiscalizar, como prover, né? Servir de instrumento de políticas públicas para aumentar o número de empregos, aumentar a renda da população. Então, isso é uma tarefa importantíssima que a gente nem pode esquecer. Tanto é que o Ministério do Trabalho tem dois, vamos dizer assim, subdepartamentos, uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para o Emprego e o outro, o Sistema Nacional de Emprego, que trabalha exatamente como fonte de fomento de criação de novos empregos, né? Então, a gente fica imaginando que esse aparato todo, ele pode, de uma hora para outra, ser destruído, ser eliminado, e aí a gente ter o agravamento do quadro hoje muito sério de desemprego. Como você sabe, a gente já está com índices altíssimos, né, que já bate aí 20 milhões de desempregados, que é um quadro muito sério para a própria segurança, né, da população como um todo. Começaram as interações, né, dos nossos ouvintes. O ouvinte Adriano Bezerra disse que vão acabar com o Ministério do Trabalho só para reduzir custos. Vai virar uma secretaria. Na verdade, ele está perguntando o que é que isso significa, né? Se virar só uma secretaria ou se, de acordo com o presidente eleito, as atribuições vão ser distribuídas entre outros ministérios, entre outras pastas. Essas funções todas, principalmente da fiscalização ou do fomento ao emprego, como é que elas podem acontecer diluídas, né? Vocês veem alguma possibilidade disso acontecer, Schneider, doutor André? Adriana, inclusive, eu vindo para cá, estava escutando alguns programas sobre o assunto, né? É muita especulação, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. E o que eu escutei com relação à parte de fiscalização, que ficaria, né? Desculpe até a ironia, mas ficaria a cargo do Ministério do Sérgio Moro. Seria da Justiça que iria fiscalizar a questão do descumprimento da legislação trabalhista. O que, a meu ver, não funciona,
Primeiro que vai ser uma coisa diluída dentro de um outro ministério que com outras atribuições. Com outras atribuições e que tem um foco totalmente diferente, né? O foco do Ministério do Sérgio Moro seria políticas públicas, né? E não fiscalização da Justiça do Trabalho. Então são coisas totalmente divergentes. Hoje existe Justiça do Trabalho porque é uma justiça especializada, né? O juiz civil não vai julgar uma ação trabalhista porque os focos são completamente diferentes. Então, da mesma forma, o Ministério do Trabalho existe há 88 anos, como você já bem ressaltou desde o começo, como o doutor André vem falando, porque é uma coisa especializada, a gente precisa dar atenção. E a gente estava conversando aqui no começo, em todos os países da Europa, que são ditos os países desenvolvidos, a gente tem Ministério do Trabalho e da Seguridade Social juntos, Ministério do Trabalho controlando as questões de saúde pública. Então, por que aqui a gente precisa voltar, né? E uma coisa importante também aqui, doutor André, a gente está falando de direito social, né? Básico, direito humano. Então, isso não... Qualquer ministério poderia ser extinto, menos o Ministério do Trabalho. Sem dúvida, essencial. Né? E é importante lembrar que junto, né, doutor André Schneider, com o Ministério do Trabalho, criado em 1930, veio também a carteira profissional, né, o primórdio da nossa carteira de trabalho, a regulamentação do trabalho das mulheres, né, que até a década de 30 não era regulamentada, a proibição do trabalho infantil, também a criação das juntas de conciliação, juntas de conflito, os institutos de aposentadoria e pensão também foram criados à época, instituição de salário mínimo, jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, a CLT, que é a unificação das leis trabalhistas. É por isso que o 1º de maio é considerado o dia do trabalho, né? Que foi o dia em que o presidente Vargas sancionou a legislação da CLT e que ao longo dos anos, com as constituições e com as alterações, o Ministério ganhou atribuições, perdeu atribuições, mas nunca deixou de existir e nunca deixou de ter o nome trabalho, né? Doutor André, eu estava vendo que em 67, né, no governo militar ainda, foi proibido, por exemplo, eu não estou lendo nem minha letra, viu? Mas houve uma proibição aqui em 1967, sim, de greve nos serviços essenciais, né? Então, ao longo dos anos, ao longo das legislações, houve mudanças, mas nunca o fim do Ministério, né? E eu estava perguntando anteriormente, o senhor acha que é possível que essas funções todas, né? Não são poucas funções do Ministério, elas conseguem se desenvolver a contento, diluídas em outras pastas que a gente nem sabe quais? Não, eu acredito que na linha de raciocínio da Schneider, exatamente, essa diluição, ela é, na verdade, uma indicação clara de que vai haver a fragilização da atuação do Ministério do Trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Redução de custos, né? E aí você faz uma comparação, Adriana, veja, o próprio Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, eles sempre levantaram a questão da redução dos seus quadros, né? Então, veja, o Ministério do Trabalho, já na sua plena existência, ele não tinha a devida capilarização necessária para atuar realmente com efetividade. Já era enxuto. Isso o próprio Sindicato Nacional dos Auditores denunciavam essa falta de investimento, né? E imagine você ter todo um aparato estatal sendo eliminado. Obviamente, você vai ter uma redução ainda mais drástica, né, do investimento, né, nesses quadros. Por exemplo, concurso público para funcionários do Ministério do Trabalho, concurso público para auditores fiscais, obviamente deve reduzir o número de auditores, portanto deve reduzir, né, os recursos, vai reduzir a fiscalização. E aí vai ser, na verdade, um campo bastante privilegiado para aquele capital descompromissado com os direitos sociais, né? Com as empresas que não agem com ética, que não são todas, é bom que se fale aqui claramente, né? Então vai ser um campo aberto para a infração à legislação trabalhista, a infração à legislação previdenciária, a infração ao direito sindical. Então isso vai crescer exponencialmente. A perspectiva é essa, não há nenhuma dúvida. Inclusive a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, recentemente nos deu o alerta vermelho, né, sobre trabalho escravo, justamente por conta da redução de custos, né, redução de dinheiro para que as fiscalizações fossem realizadas, e não é especulação, né? Se há uma extinção de um ministério, certamente extinção de recursos também, uma redução drástica, né, como o senhor mencionou. Agora, há direitos que são garantidos constitucionalmente,
né? Embora a gente esteja observando a Constituição ser paulatinamente rasgada nos últimos tempos. O que é que, por exemplo, uma extinção do Ministério do Trabalho não poderia mexer na vida do cidadão brasileiro? Falando no Estado democrático de direito, né? O que é que não pode acontecer com o trabalhador brasileiro? Adriana, Sinai, doutor André. Até o próprio Bolsonaro já vem comentando, né? Essa história da carteira amarela e da carteira azul. Vamos falar um pouquinho depois sobre a carteira amarela. A gente já falou no outro programa, mas é importante a gente lembrar, porque não é uma bravata, né? Me parece uma proposta realmente deles, né? Pelo menos está, inclusive, no plano de governo. Na campanha, estava lá claramente. A carteira amarela. A carteira verde e amarela. Pois é, bem atípico isso, né? Então, essa versão da carteira amarela teria flexibilização de todos os direitos, né? Como você já bem colocou, a ideia é que se tenha emprego. É melhor ter direito ou ter emprego. Ele colocou isso na balança como se as duas coisas fossem opostas, né? Ao meu ver, são coisas que andam coligadas. Devem andar, né? Deveriam. Mas seriam assegurados os direitos constitucionais, como férias, 13º, né? FGTS a gente não sabe se ele vai querer mudar, né? Porque não é um direito constitucional e já vem sendo flexibilizado, inclusive com a reforma trabalhista, né? A possibilidade daquela negociação entre as partes, você não sacar todo o FGTS. Então tem vários pontos que a gente infelizmente não sabe como é que vai ficar. As propostas vão precisar de emenda à Constituição, né? Inclusive a questão da reforma previdenciária também eu estava lendo a respeito, né? Vai ser uma reforma muito profunda que vai afetar também a trabalhista, até porque as duas coisas andam juntas. Né? Na hora que a gente tem menos arrecadação na esfera trabalhista, a gente afeta a previdência social. Diretamente, E né? foi uma coisa que talvez não tenha sido pensado quando assim, de pronto aprovaram a reforma trabalhista. Colocaram o trabalho intermitente, né, doutor André? Não sei como é que estão chegando essas causas lá na justiça. Colocaram o trabalho intermitente, colocaram a possibilidade de recolhimento pelo trabalhador intermitente do que ele não atingisse o teto da Previdência Social, que seria o salário mínimo. Logo depois editaram a MP 808, que caducou, a gente falou disso aqui, não foi? Recentemente. E não existe nenhuma forma de contribuição hoje para o trabalhador intermitente. Então, se ele não atinge o teto, ele vai contribuir como? Vai ficar à margem da sociedade. Adriana, esse ataque que eu me referi no começo ao mundo do trabalho, ele tem um tripé. Pelo menos no que eu vejo, que eu vi no programa do governo do PSL e agora com as afirmações e as falas de Paulo Guedes, né? Esse tripé é o seguinte: primeiro, a redução dos direitos trabalhistas, mais ainda do que já foi feito com a lei 13467, com essa questão da carteira verde e amarela, que na verdade, segundo a proposta do governo eleito, seria um documento utilizado para o primeiro emprego, em que o trabalhador ele se coloca à disposição para trabalhar apenas desfrutando dos direitos constitucionalmente garantidos. Salário, e o férias. resto ficaria ao critério do empregador. Que resto, doutor André? Como seria Todas as outras questões relacionadas, por exemplo, a condições de trabalho, ao trabalho, por exemplo, no local de residência, né, o teletrabalho. Sim. Todas as outros aspectos da relação de emprego ficaria a critério do empregador. Ou seja, não teria a interferência do sindicato na formulação de condições de trabalho. Então seria uma relação direta do empregado com o empregador. A gente sabe que esse tipo de relação não funciona. Ele, como a relação empregatícia, ela é naturalmente uma relação de hipossuficiência, porque o trabalhador ele está submetido ao conjunto dos meios de produção que quem detém é o empregador, né? Então ele não tem, obviamente, condições de barganha, ele tem muito pouco poder de barganha, pouquíssimo. Se ele já não tinha, Schneider, com a participação dos sindicatos, imagine agora tendo que fazer o ajuste contratual diretamente com o empregador. Então é óbvio que ele sai penalizado nesse processo. Esse é um pilar. O outro pilar é exatamente a reforma previdenciária, que o Schneider está colocando muito bem aqui. A gente não sabe muito bem qual o modelo que vai ser adotado. Se for a PEC 287, é um desastre. Se for o modelo de capitalização que é utilizado no Chile, é um desastre maior ainda. Então esse é outro ataque violento ao mundo do trabalho. E o terceiro ataque é a proposta de tributação regressiva. A gente falou isso na última, quando na verdade todos os países eles trabalham com uma taxação, né? Uma tributação progressiva, ou seja, os que ganham mais devem pagar mais, os que ganham menos, o menos. A proposta do governo é o contrário, é os que ganham mais pagar menos, os que ganham menos pagar mais imposto. Então esse tripé aí, para mim, ele é realmente uma política de terra arrasada, é para acabar de vez mesmo com o mundo do trabalho. Schneider, a gente começou a falar de previdência
né? Vamos tocar no assunto mais profundamente, né? Doutor André lembrou agora que há duas possibilidades, pelo menos por enquanto, né? Sim. A proposta atual, né, da reforma da Previdência e essa nova possibilidade, né, que já foi aventada por alguns integrantes do governo, de seguir um modelo parecido com o que foi adotado no Chile, que tem sido uma tragédia diária. A gente tem acompanhado na imprensa vários casos, né, de pessoas, de aposentados chilenos que não têm condição mínima de vida, né? Como é que vocês têm enxergado essas duas possibilidades? Vocês acham que o governo vai já querer implementar agora, conseguir votar já de agora para Temer já deixar essa herança? Ou ainda tem essa grande possibilidade desse modelo ainda pior ser colocado em discussão? Como é que... O doutor André bem colocou, né? Um modelo é muito ruim, que é a PEC 287, proposta pelo Michel Temer, que não foi aprovada. Por que é muito ruim, Schneid? Muito ruim porque a gente tinha alterações significativas no tempo de contribuição para a aposentadoria. A princípio, seriam de 40 anos para a aposentadoria integral, o que é totalmente inviável, Adriana. A gente fala muito aqui, quando se fala de discussão de previdência social, se falava muito da Europa. E aqui eu comecei a falar que os ministérios do trabalho existem todos na Europa. A Previdência Social existe lá da forma como é aqui também. As pessoas se aposentam aos 60 anos ou aos 65. Só que a diferença é que as pessoas começam a trabalhar aos 30. Então, aqui, a gente começa a trabalhar aos 18, aos 14, de forma ilegal. O doutor André deve visualizar isso sempre. Passou no corte de cana, começa a trabalhar com 8, 9, mas vai contribuir para a Previdência Social 10 anos depois, quando contribui. Então, não é razoável a gente colocar uma pessoa dessa para aposentar 40 anos de tempo de contribuição. Muita gente nem consegue chegar, né? Com certeza. Então, essa proposta do Temer já era muito ruim, né? Que era essa aposentadoria integral somente aos 40 anos de tempo de contribuição. A PEC foi alterada, a gente não sabe em que pé isso vai ficar, mas era mais ou menos isso o final. Essa proposta aí de capitalização é uma proposta que cada um teria sua poupança individual, né? Então eu vou lá e coloco mês a mês o valor que eu ganhar em cima das minhas contribuições, em cima do meu salário, que também teve alteração, né, doutor? O salário de contribuição agora não inclui parcelas como gorjetas, não inclui parcelas como comissões, PL, então, que reduz ainda mais. Que reduz ainda mais. Então, se eu tinha um salário X, eu vou ter X menos Y agora. Porque essas parcelas já não vão mais contribuir para o meu salário de contribuição no INSS. Então, esse modelo de capitalização, você teria esse valor que ia ficar numa poupança administrada por bancos, fundos de pensão, né? Você ia poder escolher, segundo, né, o Paulo Guedes, você ia poder escolher o banco que vai administrar a sua conta. E no final dos seus 30 anos ou 35, a gente não sabe qual vai ser a proposta, você vai lá e saca o seu valor. Mas, Adriana, sinceramente, se isso for uma possibilidade, né? Se eu puder escolher, para que eu vou dar para um banco, um Bradesco, né? Administrar o meu dinheiro se eu mesmo posso fazer a minha poupança? Então, não faz muito sentido. O sistema de previdência social, da forma que existe hoje, que é um sistema partilhado, de participação, eu contribuo para que a Adriana se aposente, a Adriana contribui para que o doutor André se aposente, para que Fernando receba auxílio-doença. Então, é um sistema contributivo, onde todo o grupo ajuda o grupo. Então, dessa forma, faz sentido. Mas da forma individual, eu acho que perde o sentido de previdência social. Da forma como foi desenhado. E perde as garantias também. Quem me garante que um determinado banco não vai fechar, não vai falir, e meu dinheiro vai-se embora junto. Né? Que é isso que a gente está vendo também acontecer no Chile. Exatamente. Né? Bom, o Fora da Curva está discutindo hoje a possibilidade do fim do Ministério do Trabalho, que foi anunciado pelo presidente eleito. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já discutindo esse tema na nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. E aí, galera, aqui é o Benk do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, ao lado de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele. E espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. O
Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim: logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Olá, voltamos agora a transmitir ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. E hoje a gente está falando sobre essa possibilidade de extinção de fim do Ministério do Trabalho e Emprego, e estão conosco hoje o juiz André Luiz Machado e a advogada trabalhista previdenciária Chinaide Mafra. Chegou agora uma ligação de João Lopes, de Santo Amaro, e ele pede que vocês dois, doutor André e Chinaide, expliquem sobre o tal déficit da Previdência, né? Que é a justificativa do governo Temer, a justificativa também agora do presidente eleito para fazer uma ampla reforma previdenciária. A nossa Previdência é deficitária ou não, Chinaide, doutor André? Excelente pergunta aí do ouvinte, José Lopes, né? João Lopes, de Santo Amaro. Muito bom, João, a gente esclarecer esses pontos. O que é que acontece? Existe um estudo, é importante que as pessoas saibam disso, realizado pela doutora Denise Gentil. Procurem aí no Google que vocês vão escutar ela explicando passo a passo como é que é feita a conta, como é que ela chegou nesses cálculos. A gente coloca esse estudo no ar, né, gente? Nas nossas páginas Coloquem também. Coloquem os links, por favor. E o que é que a doutora diz? Ela diz que a conta da Previdência Social, ela é uma conta constitucional. E existem várias receitas para aquela poupança ali da Previdência Social. Só em resumo, Chinaide, de onde vem? Vem valores do trabalhador, que é o que todo mundo sabe. Então, quando a gente trabalha, a gente tem o valor, o percentual que a empresa recolhe, tem o percentual da empresa e o percentual da gente, certo? Isso é um dos pontos, não é o do FGTS. Esse é o que vai para Esse é o que vai para a Previdência Social. Tem também valores que são que eles chamam de receitas de prognóstico, que é o pessoal chama daquela fé, é fazer a aposta. Isso também vai para a Previdência Social, certo? Loteria, exatamente. Então tem vários pontos, né? Vários valores que deveriam somar aí e que não são somados. E existe um negócio chamado DRU, que é a desvinculação das receitas da União, certo? E vem sido feito dentro da conta da Previdência Social essa DRU. Então, ano a ano, eles vêm tirando valores da Previdência Social para investimento em campos diversos. Para outros fins. Para outros fins. Então, se uma conta é negativa, Adriana, me corrija se meu raciocínio estiver errado. Se uma conta é negativa, como é que eu tiro milhões para colocar em outro local? Como é que eu desvio, né? Como é que eu desvio? É porque é um desvio programado, né? Existe lá uma lei que permite a desvinculação das receitas da União. Então, como é que eu tiro o dinheiro de uma conta que é negativa? Então, assim, esse argumento do governo é muito falacioso. Não existe, de fato, esse déficit, né? Existe uma sustentabilidade. Agora, o argumento para o governo, né? E eu vejo aqui, como o doutor André falou no começo, é muito a questão do quem elegeu o presidente, quem tinha elegido o Temer. Qual o objetivo, né? Quem ganha com a reforma da Previdência. Exatamente. E a gente vem conversando sobre isso, sempre são os bancos, são os empresários que estão à frente disso. Então, na hora que a gente faz uma reforma, quem é que vai ganhar? Banco, né? Quando se anunciou a reforma da Previdência em 2016, dezembro de 2016,
Houve um acréscimo do crescimento de previdências privadas, porque as pessoas começam a temer que a previdência quebre. E migrar, né? E migrar para uma previdência privada. Mas, na prática, os benefícios são sustentáveis. O pico do envelhecimento da população, a doutora Denise coloca, já houve também. A gente já não está mais no pico de envelhecimento, porque o argumento é esse. Sim, a população vai está envelhecer ficando logo, velha, mais velha. E a gente não vai poder suprir. Mas não é isso. Não é dessa forma, né? Até porque se a gente também, né, numa reforma dessa trabalhista, os postos de trabalho tivessem sido feitos de uma forma diferente, a gente ia ter mais contribuições. E foi o inverso. Então, ao invés de se... Que é a grande receita, né? Da Previdência. Sim, seria a questão do mês a mês do trabalhador empregado. E não existe, né, Adriana? Então... E tem os grandes débitos, né? Com o INSS também, que estão tirando dessa conta, né? Isso era a outra ponta que eu ia levantar. Exatamente, o INSS, ele é credor de cifras que chegam a bilhões de reais de dívida, né, dos empregadores na contribuição previdenciária. E a gente vê isso na Justiça do Trabalho constantemente. Sim. A gente vê, por exemplo, o empregador que desconta às vezes do trabalho do trabalhador e não recolhe a previdência. Então existe aí um débito com a previdência bilionário. Talvez fosse por aí o início, né, de se cobrar exatamente esse débito para poder fortalecer o caixa da Previdência. Agora, isso não é feito por quê? Porque é uma decisão política, é um compromisso político que um governo que foi eleito pelos rentistas, pelos bancos e pelos grandes empresários, obviamente não pode assumir. Né? Então, na verdade, é o contrário. Desde que veio o golpe de 2016, a gente tem visto uma política de renúncia fiscal. Perdão, em prol de dívidas, grandes empresas que não têm necessidade dessa renúncia fiscal. Essa é a realidade. Então, a gente, se começasse por aí, talvez já tivéssemos, né, a gente debelaria qualquer argumento sobre déficit na Previdência Social. Não existe déficit realmente. Ô Chinete, você estava comentando até no intervalo que até 2015 os dados indicam que a Previdência, na verdade, era superavitária. Exatamente. Segundo justamente o contrário. Esse cálculo da doutora Denise, existia um superávit até 2015, realmente 2016, 2017, a balança deu uma apertada. Mas que isso voltaria a crescer, lógico, com as políticas de crescimento de emprego, de contribuição. Crescimento do país. Crescimento do país. Então, tudo isso é uma política econômica, macroeconômica, né? Não sou economista, conjunta. O doutor André falou aí da questão do pagamento, do não recolhimento da parcela pelo empregador. Isso é usual. Muitas vezes as causas, na verdade, trabalhistas giram em torno disso, né? Do mínimo, de você ser demitido e exigir muitas vezes, a sua rescisão. Muitas vezes eu atendo um cliente e a gente faz, não, vamos pedir que seja feita logo a liberação imediata do seguro-desemprego e da FGTS. Que seguro-desemprego e que FGTS que a empresa não contribuição? Que a empresa não depositou. Então, isso acontece muito, tanto nas grandes empresas como nas pequenas empresas. Então, se houvesse uma fiscalização, que aí a gente vai cada dia mais ter menos fiscalizações, porque a gente vai ter nem Ministério do Trabalho. Então, como é que vai ser feita essa conta? As pessoas vão continuar devendo, vão continuar descumprindo e ninguém corre atrás. Né? Agora, se fôssemos nós devendo a Receita Federal, por que não extingue o Ministério da Fazenda? Por que não acaba com a Receita Federal? Porque é uma fonte de renda importantíssima. Lógico. Mas o Ministério do Trabalho, você vai preservar as grandes empresas. A Lei 13.467 é uma lei que beneficia as grandes empresas. Qual é a Lei 13.467? A lei da Reforma Trabalhista. A Reforma Trabalhista. É a que beneficia grandes empresas. Só que eu estava até numa palestra recente e discutindo-se que o percentual no Brasil é maior de micro e pequenas empresas. Do que de grandes empresas. Então a lei veio para quem? Para os grandes. Exatamente. Gente, a lei veio infelizmente, para os grandes empresários, e eu queria falar agora do trabalhador, né? A gente tá falando, na verdade, esse tempo todo do trabalhador, né? De quem está pendendo, de quem está tendo mais dificuldade nessa relação, né? Doutor André e Schneider também, das últimas vezes que vocês vieram, vocês falaram dessas reduções das causas trabalhistas por conta dessas grandes dificuldades que a reforma impôs aos trabalhadores, né? O senhor continua vendo esse quadro acontecendo diariamente, doutor André e Schneider? Existe, como até na última vez que eu estive aqui, Adriana, eu trouxe para vocês um dado que hoje, por exemplo, antes da reforma trabalhista, a gente, mais ou menos no mês de outubro, novembro, a gente estaria, pelo menos na minha vara, a vara Trabalho do Cabo, a primeira vara, a gente teria em torno de 1.200 a 1.300 até mais ações, né?
E agora, setembro, outubro, novembro, nós não chegamos nem a 700 ações. Caramba. Então, a redução realmente foi drástica. Há quem ache que porque houve foi uma incógnita a maneira como os tribunais reagiriam à aplicação da lei, né? Então, isso fez com que o trabalhador, ele tivesse medo de buscar os seus direitos na justiça do trabalho. E contribuiu muito para esse temor o próprio terrorismo que a mídia fez, por exemplo, de ressaltar alguns juízes em vários pontos do Brasil que condenavam o trabalhador, por exemplo, no pagamento de honorários sucumbenciais em valores assim exorbitantes, né? Então isso fez com que muitos trabalhadores e trabalhadoras e os seus advogados, inclusive muitos advogados relataram isso para mim, tem medo. Claro, lógico. Medo de pagar, por exemplo, o honorário pericial, medo de pagar custas, medo de pagar os honorários sucumbenciais. Então, houve, na verdade, um grande fator de inibição das ações trabalhistas. Isso a gente está observando claramente. Há quem diga que provavelmente haverá, na medida em que o tribunal for consolidando a jurisprudência em relação a vários pontos da reforma, vai haver um aumento das ações. Mas aí é algo que a gente precisa esperar um pouco para averiguar. Sentir, né? Pelo menos, por enquanto, o quadro que nos apresenta é de redução realmente drástica das ações. Você tem observado isso também, Schneider, Sim, Adriana, no escritório? Muito. As pessoas já chegam com esse medo, né? Mas eu vou sair pagando, né? O que é que eu vou ter que pagar? Que é uma possibilidade, né? Claro. Infelizmente. Infelizmente, Adriana, o doutor André sabe muito bem disso. A gente não tem, a gente tem muitas vezes um bom direito, mas a gente não tem sucesso nas causas. Certo? Nem sempre ter um bom direito é resultado de ganho. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho 100 ações contra o mesmo empregador, onde a gente discute insalubridade. Metade eu ganhei, metade eu perdi. De pessoas que trabalhavam na mesma função, mesma situação, no mesmo lugar, durante 30 anos, expostos ao mesmo agente insalubre, um ganhou, outro perdeu. Por quê? Porque o nosso tribunal é muito dividido, não existe uniformização com relação a isso. Então, a parte entende que sim, a parte entende que não. Como é que a gente explica isso? Ainda então, em situações iguais, né? Muito. Doutor André também colocou aí que ainda a gente está esperando que os tribunais se manifestem. A gente tem um tribunal ainda superior que está muito para empregador também. Então, a gente fica com medo de como isso vai se manifestar no futuro. Sem dúvida. O ouvinte Marcos Aurélio, depois a gente pode tentar responder essa pergunta difícil. Será que o próximo passo desse futuro governo será a extinção total da Justiça do Trabalho? A ouvinte Fabiana Bezerra diz que o programa está excelente. Parabéns a vocês pelos esclarecimentos. Quem sabe a população agora saia deste marasmo. E eu queria chamar também Nath Sonati, nossa repórter. Bom dia, Nath. Nath, tem uma informação aqui justamente a respeito de entidades que se manifestaram contra isso, Nath, contra a extinção do Ministério do Trabalho. Obrigada, Nath. Aí várias entidades, várias organizações se manifestando contra a extinção do Ministério do Trabalho. E chegou outra pergunta aqui da ouvinte Flávia Fernanda. Por favor, ela está bem preocupada. Me pergunte aos convidados se há possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Então, André Schneider. Adriana, veja, quando a gente observa a base parlamentar do governo eleito, né, não aquela que vai ser formada no processo legislativo, né? Que ele vai ter que fazer alianças com outros partidos, porque embora tenha feito a segunda maior bancada, ainda não tem o número suficiente, por exemplo, para aprovar uma lei ou uma emenda constitucional. Então, quando a gente observa a bancada parlamentar, que é uma questão que a gente precisa também estar atento, a gente observa que eles são claramente hostis à Justiça do Trabalho. Claramente hostis. Então, essa é uma questão preocupante. Obviamente, todos esses ataques ao mundo do trabalho nos levam a acreditar que futuramente a Justiça do Trabalho deverá ser atingida também. Ela, de certa maneira, Schneider, já vem sendo prejudicada com
as restrições orçamentárias, né? A Justiça do Trabalho não consegue mais repor a contento o seu quadro de funcionários e magistrados. Não temos mais condições de aumentar a capilarização das varas trabalhistas. Então, havendo menos concursos, menos contratações. A gente já vem pelo menos há 2 anos sofrendo gravíssimas restrições orçamentárias. Com um governo que verbaliza claramente, cristalinamente, sem nenhum pudor, né? Que é um ataque, ele vem mesmo com um ataque contra o mundo do trabalho. É de se supor que a Justiça do Trabalho, se não for extinta de maneira total e plena, obviamente vai continuar a sofrer graves restrições orçamentárias, que vai colocar em xeque a sua capacidade de responder adequadamente às demandas judiciais. Então, esse risco existe e é muito acentuado. Eu vou chamar novamente Nath Sonati, que deu um probleminha no microfone. Olá, Nath. Fala aqui no meu para garantir. Já tá funcionando? Então vamos lá. Pronto. Bom dia, Nath, de novo. Bom dia de novo. Então, né? Na última quinta-feira, dia 8 de novembro, 5 entidades de representação de magistrados, procuradores e advogados divulgaram uma nota técnica contra o fim do Ministério do Trabalho. Eles se colocaram contra a medida por acreditar que, abre aspas, qualquer iniciativa desse JAES gerará irreversível desequilíbrio nas relações entre capital e trabalho, com evidente risco de violação dos compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, na promoção do trabalho decente e na não regressividade dos direitos sociais, fecha aspas. O documento foi assinado por nomes importantes ligados à Justiça do Trabalho, como o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o desembargador Wilson Fernandes e o presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, Ana Mantra, Guilherme Feliciano. Muito obrigada, Nath Sonati. Também. A gente também vai colocar nas nossas redes sociais o conteúdo integral. É que é uma nota técnica, né? Ela é bem grande e contextualiza a criação do Ministério do Trabalho, fala todas as alterações até hoje e destaca nessa preocupação imensa das entidades ligadas ao mundo do trabalho com essa possibilidade iminente de fim do Ministério do Trabalho. Você também acompanha essa observação, doutor André, esse posicionamento? A justiça já está sendo paulatinamente reduzida, Justiça do Trabalho? Concordo Adriana, com o doutor André. Inclusive, era dos medos já quando se discutia a questão da reforma trabalhista, quando se coloca a questão do negociado sobre o legislado. Inclusive, existem pontos dentro da Lei 13.467, que é a que alterou a CLT, que ele coloca a possibilidade de acordos extrajudiciais. Então, na hora que eu começo a possibilitar e tornar isso como legal, eu paro de ir para a Justiça do Trabalho. São acordos que podem valer mais do que a própria legislação vigente. Sim, exatamente. E até na rescisão do contrato, hoje não existe mais a necessidade, a obrigatoriedade de você ir para um sindicato. Você chega ali, negocia com o trabalhador. Você pode, eu sou, como você falou no começo, eu sou advogado do Sindicato Brancários, e a gente tem muito histórico de doença ocupacional. Muita gente afastada por doença em benefício, que tem um negócio chamado estabilidade acidentária, que são 12 meses após o retorno do benefício. E várias situações a gente já vivenciou isso, do bancário, o empregador, chamar o empregado para conversar, rescindir o contrato e dizer, olha, eu vou te pagar os 12 meses da estabilidade. Então, para quem não tem muita noção do direito, ele tá me pagando, então tá tudo certo. Quando é ilegal. Eu vou sair. Quando é ilegal. Na Justiça do Trabalho, jamais a gente demite um funcionário que esteja no gozo da estabilidade. Inclusive, isso é motivo de uma reintegração. Então, o funcionário, naquele momento, acha que está recebendo o valor da indenização, está recebendo o valor financeiro adequado e simplesmente homologa a rescisão e dá cabo àquele contrato de trabalho. Só que, Adriana, se você tem um funcionário que está doente, não é aquela rescisão que vai resolver o problema dele. Lógico. Entendeu? As coisas são muito mais profundas. As sequelas de uma doença ocupacional são muito maiores do que uma compensação de 12 meses, exclusivamente. Então, esses pontos são muito importantes. Inclusive, também é um ponto que o Ministério do Trabalho é responsável. É a parte de segurança e medicina do trabalho, é a fiscalização dos ambientes de trabalho. É ver se existe ergonomia que não é respeitada na maioria das situações. Insalubridade, periculosidade. Então, são coisas, né? São questões muito importantes e que grande parte das empresas aqui descumprem. E muito graves, né? Muito graves para a saúde do trabalhador. E os sindicatos? Os sindicatos que tiveram essa, digamos assim, baixa, né, com a reforma trabalhista, com o fim da obrigatoriedade, né, da contribuição sindical. Por outro lado, o trabalho dos sindicatos agora é mais do que vital, né? Eu imagino, em meio a essa possibilidade de o trabalhador estar sozinho, digamos assim, né? Como é que vocês estão vendo os sindicatos atualmente? Como é que eles estão agindo? Ainda estão sem saber como fazer? Você que trabalha diretamente, Sineide, com o sindicato. Adriana, eu também vejo que os sindicatos perderam muita força com a questão da reforma.
né? Existem sindicatos grandes, como por exemplo o dos bancários, mas que mesmo na negociação coletiva que teve agora do meio do ano, a gente perdeu muita coisa. Então começou-se a flexibilizar porque a gente já não tem mais o poder que tinha há 2, 3 anos atrás. Então isso é um prejuízo. Inclusive também o Ministério do Trabalho regula a inscrição dos sindicatos. Se eu não vou ter mais a regularização, existe o princípio da unicidade dos sindicatos. Só existe para ter um sindicato por território. Então, se eu não vou ter mais fiscalização, a partir de amanhã, depois, podem ter 10 sindicatos representativos da categoria de médicos, de dentistas. Não vai ter mais quem fiscalize. E aí, sim, vai haver mais uma deterioração do sindicato. Porque se eu tenho pessoas, né? Se eu tenho 100 pessoas num sindicato, eu tenho um poder. Se eu tenho 10, 15 em cada sindicato menor, o poder vai ser menor. Então, a gente vê também nessa instituição do Ministério do Trabalho, mais um tiro aos sindicatos, que é a força política do nosso país. Sem dúvida. Doutor André. Adriana, há um dado interessante. O movimento sindical vem sofrendo a baixa, já eu diria desde do período dos anos 80 para cá. Com o processo de globalização, as empresas passam a transferir suas plantas, né, fabris para outros polos, pulverizar, né? Pulveriza. Então, o sindicato ele não deu conta de enfrentar essa nova situação, essa nova forma de acúmulo de capital, e ele vem sofrendo uma baixa já constante já há muito tempo, né? Quando você tem um panorama como esse de um governo que é eleito exatamente com base em propostas de ataque direto ao mundo do trabalho, é óbvio que a principal entidade que vai ser atingida é o sindicato. Já veio com a reforma trabalhista, como você bem colocou, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, ela tem uma limitação da participação do sindicato também, porque se você observar a norma, a 13467, que fez 1 ano hoje, praticamente faculta a possibilidade de negociação de todas as condições contratuais entre o empregado e o empregador. Diretamente. Com muito pouca interferência do movimento sindical. Ou seja, na verdade, há uma falácia, uma contradição dentro da própria norma, que é dizer que vai privilegiar o sindicato, porque vai privilegiar o negociado sobre o legislado, mas ao mesmo tempo permite que todas as condições sejam ajustadas diretamente com o empregado, sem a participação entre o empregado do e o empregador. Isso fragiliza o movimento sindical. Com o fim da contribuição sindical, então, me pareceu tiro de misericórdia. Eu sempre defendo... Veja, como você sabe, antes de ser magistrado, eu vim do movimento sindical do campo cultista. E nós temos uma linha dentro do movimento sindical que sempre fomos contrário ao imposto sindical, sempre. Mas a gente era contrário ao imposto sindical dentro de um arcabouço jurídico que permitisse que o sindicato realmente fosse representativo da categoria. Então, era fundamental que houvesse uma reforma no direito coletivo do trabalho, que inclusive foi tentado no primeiro governo de Lula, em 2003. Lula, ele criou o Fórum Nacional do Trabalho, chamou as 3 partes principais interessadas, o governo, o trabalhador e o empregador, para negociar uma reforma no direito sindical. E a ideia era fazer com que esse modelo, que ainda permanece até hoje, da época de Getúlio Vargas, mudasse para que o sindicato pudesse angariar mais poder de barganha. Né? Na formulação que nós temos agora, poucos sindicatos têm esse poder de barganha, muito poucos. E agora, com o fim do imposto sindical, eles perdem quase que totalmente esse poder de barganha. Então, a verdade é essa: nós temos um quadro de fragilização grave do movimento sindical. E o movimento sindical vai ter que realmente se reinventar aí para ver como vai fazer para captar novamente a legitimidade junto à categoria, né, e poder ter um poder de barganha junto ao empregador. Esse quadro que se apronta hoje é muito difícil de a gente vislumbrar alguma coisa nesse sentido. Porque ainda tem outro dado, Adriana, que não foi colocado aqui. Quando o presidente eleito se pronunciou pela primeira vez, depois saiu o resultado das eleições, ele falou algo muito preocupante. Ele falou na perseguição, na eliminação e no banimento da oposição a ele. Esse é outro aspecto que tem que ser colocado, entendeu? O movimento sindical, ele naturalmente constrói uma perspectiva política de oposição ao governo em defesa dos trabalhadores. Então esse é outro temor que nós temos. Se a gente vai realmente, me parece que isso vai estar se apontando para isso, que é
um regime autoritário. A criminalização, né? Exatamente, a criminalização, que a gente já está vendo, inclusive, discutido no próprio Senado. Isso. Criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Criminalizar o ativismo, como o presidente falou. Então, esse é um outro dado preocupante que a gente tem que colocar na pauta de discussão. Ele queria extinguir o ativismo, né? Então, esse é outro dado que, para mim, constrói um quadro de profunda fragilização no movimento sindical. Sem dúvida. Gente, a gente está quase terminando, mas eu queria que nesses 4 minutinhos finais, vocês, por favor, tentassem trazer uma luz aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. O que é que a gente ainda pode fazer? A quem a gente recorre? Adriana, voltemos ao meu apelo de sempre. Continua sendo o sindicato, né? A base forte dos trabalhadores, né? Onde eles têm apoio. O Ministério do Trabalho, enquanto existe, ainda é um ponto de reclamação. O Ministério Público do Trabalho, né? E, em último caso, Justiça do Trabalho, né? Então, procure primeiro as entidades representativas para depois se socorrer da Justiça do Trabalho. Porque existem muitas situações que podem ser prevenidas, né? Uma denúncia com relação ao bem trabalho. Então, isso pode ser resolvido sem que se precise demandar, né, judicialmente, até porque as coisas demoram. Então, a priori, eu vejo realmente uma união, vejo uma necessidade cada vez maior da união em torno da entidade sindical. Eu concordo plenamente com o Schneid, eu acho que esse é o caminho. O outro caminho também me parece, deve ter aí um aspecto político. A gente precisa construir, Adriana, uma frente ampla, democrática, antifascista. É fundamental. Não é brincadeira o que está aí para acontecer. Porque eu, pelo menos, costumo acreditar no que o presidente eleito fala. E ele não tem papas na língua, ele fala exatamente o que ele vai fazer. Então, se for isso mesmo que a gente vai enfrentar, é óbvio que nós vamos enfrentar um governo fascista. Então, primeiro, é importante que as forças vivas da sociedade civil, movimento social, sindicato, partidos políticos progressistas, né, se atentem para a necessidade de uma unidade programática para enfrentar esse governo autoritário. Porque se não for assim, as questões pontuais vão ser derrotadas, não há nenhuma dúvida disso. Então é necessário que a sociedade civil organizada, especialmente os democratas, eu não estou falando aqui só da esquerda, mas também de liberais, até mesmo de alguns setores da direita que sabem que essa não é a direita, isso na verdade é um fascismo, né? Se você for comparar com o que é a direita europeia, a gente tem na verdade uma coisa tosca no Brasil, né? Que é esse fascismo. Então a gente precisa construir essa unidade para enfrentamento desse governo autoritário, que pelo menos eu acho que será, pelo que ele tem dito, pelo que tem sido afirmado, né? Mesmo depois de ele ter sido eleito, porque a tendência era esperar que ele reduzisse esse discurso ou amenizasse com a possibilidade de exercer o poder, mas isso não aconteceu. O que não tem acontecido. É bom lembrar, para finalizar, que o autoritarismo vem para todos, né? Esquerda, direita, liberais, centristas, né? A tortura, a ditadura vem para todos, não escolhe partido, né? Gente, o Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Schneid. A gente vai ter reprise logo mais às 9 da noite, para quem não conseguiu acompanhar agora. E o programa já está na íntegra nas nossas redes sociais também. Agradeço bastante a vocês que participaram, nossos ouvintes. O programa de hoje foi produzido e apresentado por mim, Adriana Santana. Muito obrigada aqui no estúdio, a Nath Sonati, também a Fábio Gabriel e Marco da Lata na técnica. Amanhã o Fora da Curva continua, como sempre, e coragem, que a terra está rodando. Boa semana para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.